Vídeo de hoje do canal do Nicolás te conta qual a diferença financeira entre a pedida de Memphis Depay e a oferta do Corinthians. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? Tem novidade importante. Hoje a diferença entre o que o Memphis pede e o Corinthians oferece é de pouco mais de 20 milhões de reais. Para ser mais preciso, o grande problema é que o Corinthians quer reduzir aquilo que havia sido acordado com o holandês. Vale a lembrança de que o Memphis está fazendo um esforço para ficar no timão. Ele chegou a vir ao Brasil mesmo sem acerto, passou por exames médicos e alinhou tudo com o Corinthians. Na última hora, o presidente Osmar Stabile, na terça-feira passada, desistiu do acordo. A pressão, especialmente de torcedores, é tão grande que fez o Corinthians reabrir as tratativas. Já foram 3 reuniões entre representantes do Memphis e dirigentes alvinegros. O que o Osmar Stabile quer? Que o Memphis abra mão dos 15 milhões e 400 mil reais de verbas de marketing que ele pede por um novo contrato de 2 anos, além de ignorar a ajuda de custo de 250 mil reais por mês, algo que ficaria no fim do contrato em cerca de 6 milhões de reais. 21 milhões e 400 mil é quanto o Stabile exige que o Memphis abra mão para que o negócio avance. Difícil imaginar que se o Corinthians não ceder um pouco, esse acordo aconteça, mesmo levando em consideração que o Memphis não tem tão boas propostas e dá preferência à permanência no Corinthians. A gente deve ter uma definição disso nos próximos dias e, em paralelo às negociações para renovação, o Corinthians também tenta convencer os advogados do Memphis a não entrarem na justiça pedindo as verbas. Primeiro dos bônus que não foram pagos nos 2 primeiros anos do contrato, depois de um novo vínculo. O Memphis chegou a cogitar pedir na justiça 103 milhões de reais pelo acordo que começaria agora e só terminaria em 2028. A alegação é de que estava tudo certo, faltou apenas a assinatura do contrato por parte do presidente Osmar Stabile. Kleber Santos, boa noite a todos. Nicola, gostaria de saber a sua opinião. Será que o Corinthians, sendo eliminado na quinta, a diretoria se sentiria obrigado a assinar contrato com o Memphis? Acho que aumentaria certamente a pressão. Mas eu imagino, pelo andar da carruagem, que o Memphis seja anunciado antes, tá bom? E é bom o Corinthians tomar cuidado. Times argentinos não estão nem aí com a pressão da torcida. Só times brasileiros, quando jogam lá, sentem a pressão. William, eu tenho percebido que a Neoquímica Arena já não é mais para o Corinthians tão eficiente quanto em outros tempos, né? E o Corinthians de hoje tem um enorme problema ofensivo. Você não tem Memphis Depay, você não tem Yuri Alberto. É difícil que o Yuri jogue, tá? Na última live que eu fiz aqui, eu até mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, e a pessoa disse que o Yuri ainda não havia treinado, era na sexta-feira, tá? Então, a menos que o Yuri tenha uma recuperação meteórica para que ele esteja à disposição na quinta-feira. A minha previsão, William, é que Corinthians e Rosário, cara, eu acho que tem grande chance de ir para pênalti. Joguinho com uma cara de 0-0. Eu esperava mais do Rosário, achei que o Corinthians ia ser amassado, não foi nada disso. O Rosário levantou um monte de bola, mas a verdade é que o goleiro do Hugo Souza só fez 2 defesas no jogo inteiro. Enfim, agora acho que vai mudar o perfil, né? É o Corinthians meio que pressionando, meio que empurrando, mas com dificuldade de fazer gol. Sem o Memphis, sem o Yuri, você tem que depender de Pedro Raul, você tem que depender de Guinegão, você tem que colocar o Gustavo Henrique para atuar como centroavante. Hoje ainda o Gustavo fez gol de cabeça, mas enfim. E aí, só para completar, deixa eu falar um pouquinho sobre o Yuri, não, sobre o Memphis Depay. Havia uma diferença. Vamos lá, só para começar do começo. Na terça-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial que havia desistido da contratação, da permanência do Memphis, né? Até com direito à nota e tudo mais. Repercussão extremamente ruim, o torcedor ficou pistola, revoltado. E aí, a verdade é que começou uma pressão muito grande em cima do presidente Osmar Stabile. O presidente sentiu a pressão, ameaças, enfim, não deve ter sido uma semana fácil para ele, não, né? E aí a Fatal Fans procurou se oferecendo para pagar 5 milhões de reais, outros parceiros também disseram que colaborariam, e o Corinthians percebeu no Memphis disposição em reabrir as tratativas. Durante o fim de semana havia uma diferença de 21 milhões de reais entre o que o Corinthians queria pagar e o que o Memphis pedia, tá? Esses 21 milhões se referem a 15 milhões e 400 mil de verbas de marketing e mais 6 milhões de reais de ajuda de custo nos 2 anos de contrato. E aí a conversa foi mais ou menos assim, ó, Memphis, se você aceitar a retirada desses 20 milhões de reais, a gente topa fazer negócio.
A coisa deu uma avançada com mais, mesmo com mais essas ressalvas ou exigências do Corinthians, mas ao que consta, o Osmar Stabile quer a aprovação do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, que é formado por 20 cartolas. Se esses 20 cartolas aprovarem a, a recontratação ou esse vínculo novo com o Memphis deve ser anunciado na segunda-feira, tá? Essas todas as informações antes do jogo. Eu vou daqui a pouco monitorar também o vestiário lá na Neoquímica Arena, o jogo acabou há pouco, com a vitória do Cruzeiro contra o Corinthians, para ver se a gente tem alguma atualização. Imagino que até por toda essa sequência ruim de resultados, não nem é tão ruim, né? Havia empatado com o Rosário, havia conseguido vitória fora de casa que fez com que o Corinthians saltasse, não, mas se distanciasse um pouquinho da zona do rebaixamento, enfim. Que mais? Que mais? Agora sim. O Alisson é o primeiro a mandar mensagem. O Alisson Douglas tá observando tudo. O Bruno Salvador pedindo para perguntar ao Osmar Stabile sobre transfer ban e Alexander, que o Diniz pediu. Vamos lá, Bruno. Não vai haver pagamento do Corinthians em relação ao transfer ban antes de o Timão quitar todas as pendências que tem com o elenco. Hoje são 15 milhões de reais. Daqui a pouco eu falo sobre Memphis Depay. Tem atualizações importantes, tá? O Corinthians deve 10 milhões em direito de imagem, deve mais 3 milhões em premiações e 2 milhões das férias. Só que nessa semana que está começando, o Corinthians vai passar a ter mais um mês de direito de imagem atrasado. Vence no dia 20 de agosto o direito de imagem de julho. Então essa conta de 15 vai passar para mais ou menos 25 milhões de reais. Enquanto não fizer o pagamento com os atletas, o Corinthians assegura que não vai quitar o transfer ban dos outros 23, 24, 25 milhões de reais, tá? O Américo Teruia. Nicola, caso o Corinthians não venda nenhum jogador, ele pode passar de 3 meses de atraso de salário e não conseguir pagar o transfer ban? São situações diferentes, né, Américo? Se você chega a 3 meses de direito de imagem ou de salário em carteira atrasados, o jogador pode ir à justiça pedindo a quebra do contrato. E aí você pode ver um jogador fazer isso ou uma debandada. Não imagino que jogadores do Corinthians, pelo tamanho do clube, fariam isso, mas é um risco que se corre. Em relação ao transfer ban, o Corinthians tinha a opção de, antes de pagar os atrasados com o elenco, pagar o transfer ban para poder contratar jogadores. Mas o efeito no seu elenco é muito ruim, especialmente em época de decisão de Libertadores da América. O Corinthians recebe agora o Rosário Central na quinta-feira. Imagina se surge a notícia no mercado de que eu estou devendo um mês, quase 2 meses de direitos de imagem, não te paguei férias, não te paguei premiação de classificações e o Corinthians está ficando com o Memphis Depay, renovando o contrato, e essa é uma possibilidade. Daqui a pouco eu falo sobre o tema, e também pagando 25 milhões de reais em transfer ban para contratar mais jogadores. Isso certamente criaria um clima bastante ruim dentro do elenco do Corinthians. Concorda? Rapaziada, boa, mais um giro de notícias atualizadas do mercado da bola do Coringão. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para receber as principais informações. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.